mercadista, ele era da classe baixa da sociedade, mas Gandhi agora volta para a Índia com o objetivo de tornar aquele país livre. E ele começa a fazer reuniões nos bairros, nas comunidades. E o legado de Gandhi era: a partir de hoje, nenhum hindu vai consumir produtos de origem inglesa. Nós vamos fazer a nossa comida, vamos confeccionar a nossa roupa, nós vamos costurar os nossos sapatos, mas nós não vamos consumir nenhum produto de origem inglesa. Irmãos, essa notícia se espalhou pela Índia. E os hindus pararam de comprar produtos de origem inglesa. Os mercados ingleses entraram em colapso. As confecções de origem inglesa fecharam as portas. Todo o comércio de origem inglesa começou a falir. Mahatma Gandhi foi preso. Mas quanto mais ele era oprimido pelos britânicos, mais o povo comprou a sua ideia. Finalmente, os britânicos entenderam que não estava sendo mais lucrativo permanecer na Índia. Eles abandonaram a Índia e, através do trabalho deste homem, a Índia se torna um país independente, se torna um país livre. Infelizmente, ele foi cruelmente assassinado, porque ele mexeu com os colarins brancos da sociedade. Mas ele deixou um grande legado, um legado de esperança, um legado de decisão, e a vontade, apenas uma ideia transformou a vida de uma sociedade e a vida de um país. Apesar de Mahatma Gandhi, ele não era um homem cristão, ele era um homem pagão. Mas ele falou algo muito importante sobre Jesus. Vejam só, não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que quem? Do que Jesus. De fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Queridos, este homem tinha alguma coisa contra Jesus? Não. Ele tinha alguma coisa contra o cristianismo? Não. Mas ele tinha um conflito. Qual era o conflito que este pagão tinha? Era contra os cristãos. Por quê? Porque o seu país foi oprimido pela Inglaterra, que é um país protestante, é um país evangélico. Um país evangélico, um país que se diz cristão, oprimir um outro país. Mas ele não foi o homem que mudou a história. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38, a palavra de Deus diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus foi a maior personalidade da história. Sim ou não? Foi o homem que mudou o mundo. Eu pergunto para vocês nesta manhã, Jesus foi crucificado por qual motivo? Ele cometeu algum crime? Não. Jesus foi crucificado simplesmente por fazer o bem.
curar os oprimidos pelo diabo, transformar a vida das pessoas, tirar o homem da lama do pecado e trazê-lo para a luz da verdade. Esses foram os motivos pelo qual ele foi crucificado. Queridos irmãos e irmãs, Jesus pregava para todas as classes sociais. Jesus, ele pregava para o rico. Jesus pregava para o pobre. Jesus pregava para o douto, para o doutor, como Jesus também pregava para o iletrado. Jesus pregava para todas as pessoas. E as pessoas gostavam de ouvir Jesus, verdade ou não? Por quê? Porque a mensagem de Jesus era uma mensagem que trazia esperança, perdão, harmonia e liberdade. As pessoas sentiam que a mensagem dele tocava no mais íntimo de seus corações. E Jesus veio mudar as piores pessoas da sociedade. Jesus foi o homem mais criticado da história. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui nunca foi criticado? Ninguém levantou a mão. Todo mundo já foi criticado alguma vez. E Jesus foi o homem mais criticado da história. Sabe por que ele é criticado? Porque ele comia com os pecadores. Para Jesus não importava quem fosse a pessoa. Fosse alguém envolvido em lavagem de dinheiro, fosse um traficante, fosse uma prostituta, fosse um morador de rua ou uma pessoa da alta sociedade, não importava. Onde existia uma porta aberta, ali estava Jesus. No tempo de Jesus, os cobradores de impostos, eles eram odiados. E havia uma quadrilha dos cobradores de impostos. E o chefe dessa quadrilha se chamava Zaqueu, um homem que havia enriquecido ilicitamente, assim como vários homens da sociedade de hoje. E Zaqueu era de pequena estatura, e ele havia ouvido falar que Jesus ia passar por ali. A Bíblia diz que ele sobe em cima de uma árvore para ver Jesus passar. Ele nunca tinha visto Jesus, mas ele tinha ouvido falar de Jesus, dos seus milagres, das suas mensagens, e ele disse: eu quero conhecer esse novo pregador que as pessoas falam tanto. E de repente Zaqueu viu uma grande multidão passando. E alguém para em frente à árvore onde ele estava, e alguém olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. As pessoas ficaram olhando e começaram a comentar: se Jesus soubesse quem é esse homem, ele nem entrava dentro da casa dele. Mas Jesus não se importou com os comentários. Jesus foi à casa de Zaqueu. Zaqueu preparou um jantar especial para Jesus. Tiveram alguns momentos de uma descontraída conversa. Mas Jesus chegou para Zaqueu e falou assim: Zaqueu, eu não criei você para fazer o que você anda fazendo. A sua vida está errada. Você tem sido um mau exemplo. Eu não quero que você continue seguindo esse caminho. Irmãos, depois de uma longa conversa com Zaqueu, ele tomou uma decisão. Ele falou: Senhor, eu sei que eu prejudiquei muita gente. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E aquelas pessoas que eu lembro que eu prejudiquei,
eu vou devolver 4 vezes mais. E sabe o que Jesus disse, meus amados? Jesus falou assim: hoje a salvação veio a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Irmãos, Jesus veio salvar todas as pessoas. E se Jesus estivesse conosco nos dias de hoje, e Jesus chegasse, por exemplo, para um Alexandre de Moraes na vida, um dos homens mais odiados do país, sim ou não? Ele não pode andar na rua sozinho. Talvez se ele andar nas ruas de Rio Claro sozinho, não volta vivo para casa. Queridos, e se Jesus fosse visitar um homem desses, o que as pessoas iam dizer? Ou talvez eu diria, ou você diria: como pode o mestre dos mestres ir na casa de uma figura dessas? Mas é isso que ele veio fazer. Jesus veio salvar as pessoas mais odiadas, as piores pessoas. Sabe por quê, meus amados? Porque a missão de Jesus é salvar. Lucas capítulo 15, versículo 2 diz assim: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. A mensagem de Cristo continua ecoando até os dias de hoje. Jesus continua recebendo pecadores. Jesus também nos ensinou a como enfrentar o preconceito. Eu pergunto para vocês nesta manhã: algumas pessoas têm preconceito da nossa fé? Entenderam a pergunta? Algumas pessoas têm preconceito da nossa fé, das nossas crenças, da maneira como o nosso estilo de vida, como nos comportamos, como nos vestimos, o estilo de vida que nós temos. É claro que tem. O que é preconceito? É você fazer um conceito de algo que você não conhece. Alguém passa uma ideia. Algumas pessoas, por exemplo, dizem que nós somos uma seita. Já ouviram isso, não? E a pessoa ouve uma da outra, forma uma opinião e acha que aquilo é verdade. Então, Jesus nos ensinou a enfrentar o preconceito. Nos tempos de Jesus, haviam 2 povos que se odiavam: judeus e samaritanos. Moravam dentro do mesmo território, dentro do mesmo lugar, mas se odiavam. Mas tinha uma exceção: eles não se falavam, eles não se comunicavam, mas eles negociavam. Então, quando o assunto envolvia dinheiro, não existia preconceito. Mas fora disso, eram acérrimos inimigos. E Jesus tinha uma obra especial para fazer tanto com os judeus, como para fazer com os samaritanos. Na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Queridos, a Bíblia diz que Jesus precisava passar por Samaria. Irmãos, da Judeia até a Galileia, era uma distância, segundo os estudiosos, de aproximadamente 40 quilômetros. Mas para não entrar dentro da aldeia dos samaritanos, os judeus passavam pelo Vale do Jordão, davam uma volta de 120 quilômetros para não entrar dentro da aldeia dos samaritanos. Perceberam o preconceito? Mas a Bíblia diz
que Jesus precisava passar dentro de Samaria. Verso 5. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nos tempos de Jesus, haviam 2 meios de transporte: via canela ou em cima de um animal. Porém, Jesus e os seus discípulos eram pobres. E segundo os historiadores, eles andavam a pé. E eles chegaram por volta do meio-dia, os discípulos vão comprar comida e Jesus fica ali numa sombra à beira do poço. Verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Aquela mulher percebe um desconhecido sentado à beira do poço. Ao olhar para suas feições, aquela mulher percebe que aquele homem não era um samaritano. Ela percebe pelas suas feições naturais que ele era judeu. Ela não diz uma única palavra. Ela vai e se aproxima do poço para tirar água. Neste momento, Jesus, judeu, a aborda e pergunta: por gentileza, você pode me dar um pouco de água? Aquela mulher olha para aquela cena, ela nunca tinha visto na vida um judeu pedir um favor para um samaritano. Exatamente. Então, naquele momento, um samaritano jamais pediria ajuda a um judeu, e um judeu jamais pediria ajuda a um samaritano. E Jesus diz: por favor, você pode me dar um pouco de água? E aí no versículo 9, a mulher responde. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aquela mulher foi educada com Jesus? O que vocês acham? Não. Jesus lhe pediu um favor e ela disse: como você, sendo judeu, me pede a minha água para beber? Você não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Em outras palavras, ela disse assim: eu não quero conversar com você. Fica na sua, que eu fico na minha. Quem sabe se fosse eu ou um dos irmãos aqui no lugar de Jesus, a gente diria assim: olha, essa pessoa não quer nada com o evangelho. Verdade ou não? Essa pessoa não quer nada com o evangelho. A gente colocaria a Bíblia debaixo do braço: vamos evangelizar outra pessoa, porque essa aqui não quer nada com a palavra de Deus. Queridos, porém Jesus não se contentou com o primeiro não. Jesus nos mostrou algo muito importante. Jesus nos mostrou que o amor é a melhor resposta em qualquer situação. Jesus nos ensinou que quando a gente recebe uma afronta, quando nós recebemos uma provocação, ou alguém fala de nós ou da nossa fé, nós devemos retribuir de que maneira? Com amor, com compaixão, com misericórdia.
No livro Obreiros Evangélicos, a serva do Senhor diz: se você não conseguir ganhar uma alma, ganhe um amigo, pois um amigo um dia se tornará em uma alma. Mas se você ganha um inimigo, o que acontece, meus irmãos? As portas se trancam. E Jesus, que foi o maior psicólogo que o mundo já conheceu, ele não podia trancar a porta. Ele precisava abrir a porta. Mesmo que aquele coração estava fechado, mas Jesus agora precisava ganhar o seu coração para que ela pudesse ser ganha para o reino de Deus. Quando ela deu aquela rajada em Jesus, Jesus respondeu para ela. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Jesus disse para aquela mulher: olha só, eu tenho uma água que quem tomar nunca mais vai ter sede. Se você soubesse quem é que está aqui falando com você, você ia pedir e eu te daria a água viva. Aquela mulher era uma mulher supersticiosa. Quando Jesus falou água viva, ela pensou que fosse uma água milagrosa, algo que ela ia tomar fisicamente e nunca mais ia ter sede. E ela falou para Jesus: o poço é fundo e você não tem com que tirar água. Vocês perceberam que a mulher não ofereceu o cântaro dela para Jesus tirar água? O preconceito dela era muito grande. Ela não ia nem queria fazer um favor para um judeu. Mesmo que Jesus falou algo que chamou a sua atenção. E essa mulher agora diz: onde tem essa água? Onde eu posso conseguir essa água viva? Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente. Obrigado, irmão. Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é a verdade. Eu pergunto, o que Jesus falou aqui foi duro ou não foi? O que os irmãos acham? Mas ela se ofende com Jesus? Por quê? Porque Jesus havia preparado o caminho para dizer a verdade. A mulher samaritana era uma mulher feliz? O que os irmãos acham? Conhecem alguém que é feliz distante de Cristo? Ela não era uma mulher feliz, irmãos. Ela teve 5 relacionamentos. Estava no 6º relacionamento. E não era feliz. Mas Jesus havia ganho o seu coração. Existem algumas pessoas, talvez você conheça, que dizem assim: eu falo a verdade. Já ouviram isso, não?
Mas fala a verdade de que maneira? Às vezes fala a verdade igual um touro. Às vezes fala a coisa certa, na circunstância e da maneira errada. E quando a gente fala a coisa certa, na circunstância e na maneira errada, em vez de abrir portas, nós fechamos portas. Fechamos corações e podemos distanciar uma alma do redil de Cristo. Jesus ensinou que o amor, a tolerância, a compaixão e o perdão precisam fazer parte da nossa experiência. E nós precisamos amar até mesmo aqueles que não concordam com a nossa maneira de pensar. Precisamos amar aqueles que são contra nós, sim ou não? E assim nós estaremos cumprindo a missão de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos representar o caráter do maior homem que o mundo conheceu. Às vezes nós achamos que os outros precisam mudar. Menos quem? Menos eu. Eu não preciso. Às vezes, nós estamos estudando uma série de lições da escola sabatina muito profundas. Uma vez eu estava numa igreja, estava tendo o estudo da lição da escola sabatina. Um irmão bateu no meu ombro e disse: irmão, o irmão fulano precisava estar aqui hoje para ouvir a mensagem da lição da escola sabatina. E o irmão não veio. Mas será que era o irmão mesmo que estava precisando da lição? Às vezes nós achamos que os outros têm que mudar. Mas eu acho que eu não preciso mudar. Eu estou bem. Eu estou indo à igreja. Eu estou participando na igreja. Eu tenho cargos na igreja. Eu estou super bem. Eu conheci um irmão que num culto de quarta-feira, no culto de oração, fez um pedido de oração. Ele pediu oportunidade, ele disse assim: irmãos, eu quero fazer um pedido de oração. E o meu pedido é: não orem mais pela minha família. Esse era o pedido de oração. Os irmãos arregalaram os olhos. Aí ele continuou falando: orem por mim, porque eu cheguei à conclusão de que eu sou o problema lá em casa. Aquele irmão e a esposa brigavam muito, muito. Ela tinha um temperamento forte e ele também. Eles moravam num apartamento, e o irmão sabe que no apartamento ninguém escuta quando alguém fala alto. E os dois brigavam muito, todo dia era sagrado. Isso por mais de 20 anos. Ele cobrava muito da esposa, cobrava muito das filhas, mas não se cobrava. Mas um dia esse irmão decidiu mudar. E ele disse no culto de oração: não orem pela minha família, orem por mim. Ele orou a Deus e ele disse assim: Senhor, todos os dias quando eu voltar do trabalho para casa, quando eu chegar na porta de casa, eu vou orar ao Senhor.
E o Senhor me ajuda para que eu possa ser um homem calmo, temperante, que eu possa representar o seu caráter. E um dia ele chegou em casa, costumeiramente. Antes de tocar a campainha, ele orou ao Senhor: Senhor, ajuda-me a ser um homem diferente. Eu não sei o que eu vou encontrar do outro lado da porta, mas me ajude a representar o teu caráter. Ele entrou dentro de casa. E a esposa estava brava. E descarregou os problemas do dia tudo em cima dele. Falou, até cansar de falar. Ele não disse uma única palavra. Ele se ajoelhou depois e sozinho em pensamento com Deus disse: Senhor, obrigado pela vitória de hoje. Prepara-me para a vitória de amanhã. No outro dia foi a mesma coisa. Ele chegou em casa na porta e orou: Senhor Jesus, me dá vitória também no dia de hoje, assim como o Senhor me deu ontem. E ele entrou dentro de casa e a mesma coisa, a esposa brava, estressada, descarregou os problemas do dia todinho em cima dele. E ele não disse uma única palavra. E ela falou assim para ele: e você que não fala nada? E ele não disse uma única palavra. Irmãos, e essa prova com Deus foi durante 7 dias. Lá para o 5º dia, ele começou a perceber que a fera começou a amansar. Ela começou a ficar um pouco mais calma. A pressão começou a diminuir. Ela começou a perceber que o quê? Não estava adiantando brigar. Ela não estava tendo uma resposta à briga. E ela foi se acalmando. Depois os dois sentaram, algo que eles nunca tinham feito durante 20 anos. Conversaram, se abraçaram, choraram, se perdoaram. Chamou as filhas, também se perdoaram. Hoje são uma família transformada pelo poder de Deus. Amém? Mas alguém precisa decidir mudar. A sua mudança depende de você. Às vezes você pensa assim: eu vou esperar as coisas melhorarem lá em casa para ter uma nova experiência com Deus. Eu vou esperar as coisas melhorarem no meu trabalho, no meu relacionamento conjugal, para ter uma experiência com o Senhor. Não faça isso que você não vai conseguir. Você precisa primeiro decidir mudar. E quando você decidir mudar, a sua mudança vai transformar a vida de outras pessoas. Queridos, voltando à vida da mulher samaritana, ela ficou impactada com a mensagem do Salvador. A palavra do Senhor diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Prestem atenção. Esta mulher foi transformada pelo poder de Deus. Ela foi lá na vizinhança, era um povoado, e falou assim: ó, venham conhecer alguém que mudou a minha história, a minha vida. A Bíblia diz que a cidade toda foi ouvir Jesus, não é isso que o texto diz?
Irmãos, a transformação de uma pessoa movimentou uma cidade inteira. E mais almas foram impactadas pelo poder de Deus. O que eu e você podemos aprender? Que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós temos pessoas ao nosso redor. Temos nossos familiares. Às vezes a gente não prega para os nossos familiares. A gente fala de tudo, fala da política do país, fala dos problemas da sociedade, mas não fala de Jesus. Às vezes os seus amigos de trabalho, os seus amigos da faculdade, talvez alguns nem saibam que você é crente. Precisamos sair da nossa zona de conforto. A inspiração diz assim: todo que recebeu divina iluminação deve lançar luz sobre o caminho dos que não conhecem a luz da vida. Qual que é a missão da igreja de Rio Claro? Qual é a missão da igreja de Rio Claro? Lançar luz sobre aqueles que não conhecem a verdade. Essa é a missão. Nós somos um exército. E no exército ninguém trabalha sozinho. Todos nós devemos ser cobreiros de Deus. Nenhum preguiçoso é reconhecido como servo seu. Os membros da igreja devem reconhecer individualmente que a vida e a prosperidade da igreja são afetadas por seu procedimento. Todos nós, eu e você, temos a missão de lançar luz sobre aqueles que estão nas trevas do pecado. Queridos, eu me lembro quando eu era criança, eu sou do Rio de Janeiro, natural do Rio de Janeiro, era um pastor, prestem atenção nisso, um pastor e um obreiro para tomar conta de 3 estados. Rio de Janeiro, Minas Gerais e o estado do Espírito Santo. Um pastor e um obreiro. Os irmãos sabem quem que preparava as almas para o batismo? Quem que preparava? A igreja. O pastor aparecia na igreja às vezes a cada 8 meses, a cada 7 meses. E quando ele chegava na igreja, os candidatos estavam como? Prontos para o batismo. Hoje nós temos mais pastores, glória a Deus por isso. Temos mais pastores, temos mais obreiros. Mas por que será que não estamos crescendo como deveríamos? Quem sabe muitas vezes não estamos cumprindo o propósito. Nas assembleias chega um monte de pedidos. Algumas igrejas, queremos um pastor exclusivo. Mas um pastor exclusivo para quê? Irmãos, pode ter 20 pastores dentro da congregação. Mas se o exército não for para a batalha, não vai sair do lugar. A companhia precisa trabalhar junta. Pastor, obreiro e igreja. Se todos trabalharem juntos,
Aí o barco sai do porto. Mas se esperar que o pastor e o obreiro vai fazer tudo, eles não vão conseguir. Porque essa não é a missão. Jesus falou, ide, ensinai todas as nações. Esse é um dever de todos nós. Meu, seu, de toda a igreja. Vem a grande pergunta, qual será a sua decisão? Qual será a nossa decisão? No grande dia de Deus, Deus vai perguntar para mim e para cada um dos irmãos, quantas almas você encaminhou para o meu reino? Aí eu vou dizer para Jesus, Senhor, eu tinha uma vida muito corrida, eu tinha uma vida muito atropelada, eu não tive tempo de encaminhar ninguém para o Senhor. Deus vai aceitar nosso argumento? Não. Porque a nossa missão é evangelizar o mundo, lançar luz sobre aqueles que estão nas trevas. Que nesta manhã, Deus possa nos dar o seu poder, que possamos ser transformados pela sua graça, e através de nós, outros possam ser iluminados com a verdade de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, Jesus em nós, o esplendor da glória, que o mundo possa ver Jesus em cada um de nós. É o meu desejo, a minha oração para todos nesta manhã. Amém?